Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Aqui está o Teu Filho, Senhor, que irá entregar, Senhor, aquilo que já ministrasse no coração dele, Senhor. Te peço que dê graça, sabedoria, e que, Pai, que os nossos corações possam ser uma terra preparada, Senhor, para que venhamos receber essa palavra e possamos frutificar, Senhor, conforme, Senhor, o poder que há nessa palavra que é viva e eficaz, Senhor. Usa-o grandemente, o que te peço e te agradeço em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Paz, meus irmãos, Deus abençoe, boa noite. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Romanos, no capítulo 14, no verso 17. E depois você vai abrir em Colossenses 1:3. Romanos 14, 17. Achou aí? Então tá bom. Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem é bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. De novo eu vou ler. Porque o reino de Deus não é comida nem é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora abra sua Bíblia em Colossenses, Paulo aos Colossenses. Vamos para o capítulo 1, no verso 13. Colossenses, Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 13. Achou aí? Então tá bom, isso é bom que você está aí e trouxe sua Bíblia também, né? Diz então assim, Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu vou ler de novo Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Então senta aí, em nome de Jesus. Muito bom, que bom estar aqui com você, e que bom estar aqui nesse culto de jovens, e coisa boa demais. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muito obrigado, senhor Maico. O senhor está muito elegante hoje, com essa jaqueta, esse topete. Deus seja louvado por sua vida, querido. Amém. Vocês também estão muito elegantes, gente, tá bom? Vocês receberam na entrada aí, eu acredito a grande maioria, um óculos. Quem recebeu aí? Faz assim com ele para ver. Pois é, pessoal, então, deixa ele quietinho aí, guardado. Não guarda ele não, deixa ele acessível aí, tá? Irmãos, o tema da nossa reflexão hoje é 3D, a visão do reino de Deus. Anderson, do que você está falando? Que 3D? Meu Deus, vocês piraram, vocês ficaram meio loucos, não tinha outra coisa para fazer. Não, a gente tinha muita coisa para fazer, por isso que a gente resolveu falar sobre a visão do reino de Deus, porque é isso que a gente faz. É exatamente isso que Deus tem colocado no nosso coração aqui na juventude da Igreja Sede. É viver o reino de Deus, é promover o reino de Deus, é falar do reino de Deus, é ver o reino de Deus se expandindo em nós e também por meio de nós. São essas coisas que a gente vai falar nesses dias. O reino de Deus, viver e promover o reino de Deus na nossa geração. E eu gostaria de, essa noite, fazer uma analogia, se é que eu posso assim dizer, com essa tecnologia que a gente desfruta, né? A tecnologia do 3D, do enxergar, do perceber as coisas, os filmes, as imagens, em 3 dimensões. É bacana demais esse negócio. Você está lá na sua casa, ou você está lá no cinema, aí você coloca existe uma tecnologia, né? O filme é produzido, é gravado com uma tecnologia específica, só que essa tecnologia não é você não consegue discernir sem um acessório fantástico, que é essa coisa aqui, ó, esses óculos. Tem esses, tem outros, aquele ali é um mais moderno, né? E aquilo é feito
aquilo é estruturado, aquilo é organizado, é gravado, enfim, é preparado para que você consiga ter uma ideia de profundidade, para que você consiga ver de maneira especial aquilo que foi feito. E aí você precisa então ter, mais ou menos assim, aí você precisa ter os óculos, eu estou enxergando quase nada, e aí você precisa ter então isso daqui, e aí de repente você está assistindo o filme, uau, caraca, e essa tecnologia você conhece, isso está aí, né? Deixa eu tirar aqui porque senão eu vou cair, isso está aí, 3D, uma visão, uma perspectiva de mais profundidade, uma visão um pouco mais detalhada, uma visão um pouco mais nítida, algo que permita contemplar outras dimensões daquilo que está na minha frente. E eu gostaria de falar essa noite sobre que nós precisamos ter uma visão do reino de Deus. Nós precisamos ter uma visão de acordo com o reino de Deus. Nós precisamos enxergar as coisas de acordo com o reino de Deus. E para falar um pouco sobre essas dimensões do reino de Deus, essa visão do reino de Deus, a visão das dimensões do reino de Deus, eu primeiro preciso dizer para você que você faz parte, se você nasceu de novo, se você está em Cristo Jesus, você faz parte de um novo reino. Jesus Cristo, irmãos, não veio aqui pregar outra coisa, senão a chegada do reino. O reino de Deus é o principal tema das mensagens de Jesus. Ele começa a pregação dele falando, sabe o quê? Arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino de Deus, ou é chegado o reino dos céus. O reino de Deus foi o principal tema da mensagem de Jesus. E olha que interessante, o que aconteceu conosco? Nós fomos transportados de um reino para o outro. Colossenses 1,13 diz que nós estávamos, segundo a minha versão, no império das trevas. Sobre nós, sobre a minha vida, sobre a sua vida, existia um governo. Nós estávamos mergulhados e estávamos sujeitos a um império, o império das trevas. Nossa vida vivia dominada pela tristeza, pelo pecado. Nossa vida vivia dominada pela desesperança. Nossa vida vivia dominada pela perversão, pela sensualidade, pela prostituição, pelas drogas, pelo adultério. Nós estávamos mergulhados no império das trevas. Fazíamos parte deste império. Éramos dominados por este império. E aí Paulo diz assim, que ele, Jesus, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo diz que nós fomos retirados desse império de trevas, fomos retirados desse império de maldade, fomos retirados dessa vida de pecado, dessa vida maldita, dessa vida sem esperança, fomos retirados dessa vida de egoísmo, fomos retirados desse império terrível e fomos transportados para um reino novo, para o reino que o Filho de Deus inaugurou. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou agora para um novo reino. O reino de quem? O reino de um Filho amado, o reino de Jesus. E agora nós somos cidadãos do reino de Jesus. E agora nós vivemos não mais debaixo do império das trevas, mas nós vivemos sim debaixo do reino do Filho, do amor de Deus, ou debaixo do amor do Filho de Deus. E aí toda aquela estrutura, pessoal, de maldade, toda aquela estrutura de iniquidade, toda aquela estrutura de uma vida sem sentido, agora não exerce mais governo sobre nós,
Porque nós fomos retirados. Perceba, isso é legal. A gente não saiu andando de lá. Aleluia! A gente não saiu andando do império das trevas. Não é assim, um dia você acordou, decidiu, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais ficar no império das trevas não, eu vou andar com Jesus, eu vou fazer parte do reino de Deus. Não, cara, não foi você que saiu não. A Bíblia diz que foi Ele que te retirou de lá. De lá você não ia conseguir sair sozinho. Sozinho você não ia conseguir nunca abandonar sua vida de pecado e seguir a Deus. Foi Ele que te tirou graciosamente de lá. Você andava perdido, igual a mim, se distraindo com o pecado. Se alguém dissesse assim, você precisa de Jesus, você dizia assim, eu preciso de Jesus? Que nada, cara, estou aqui de boa demais, estou curtindo a vida doidado, tipo Ferris. Quem é mais antigo lembra do Ferris, né? Eu estou aqui curtindo a vida doidado, tipo Ferris. Por isso que você não saiu andando de lá. Você foi retirado do império das trevas. E você foi transportado para um reino. E agora a sua vida, cara, é uma vida nova. E agora você pensa de maneira diferente. E agora a lógica que rege a sua vida é outra. Linderson, que lógica que rege a minha vida? A lógica do reino de Deus. A lógica do reino de Deus. Irmãos, é essa lógica que a gente precisa viver o tempo todo. Nós fazemos parte de um reino novo. As leis que nos governam são diferentes das leis que governam o império das trevas. E aí sabe o que está acontecendo, pessoal? Tem muita gente que não conseguiu perceber isso ainda. Tem muita gente que está no reino, que tem o reino de Deus diante de si, mas não consegue desfrutar a vida nesse reino. Tem gente que não entendeu ainda o que é o reino de Deus. Ele entrou para a igreja mais como uma opção social. Ele anda com a Bíblia debaixo do braço, mas para poder fazer parte de um grupo. Ele até fala algumas coisas, ele até fala do amor de Deus, ele até canta sobre o amor de Deus, ele até fala sobre santidade, ele até diz, eu preciso ser santo, né? Ele até fala sobre abençoar o próximo, ele até fala todas essas coisas, mas o que rege a vida dele, ele não entendeu ainda, que o que rege a vida dele de verdade, não é um discurso religioso, mas são as leis de um reino de amor. E aí sabe o que é que pega? Pega que tem muitos de nós, pessoal, vivendo uma vida que não tem absolutamente nada a ver com o reino de Deus. Não sabemos sequer o que estamos fazendo aqui nessa terra. Alguns de nós vivemos a vida só esperando a hora de morrer. Qual que é o seu propósito de vida, Aline? Eu estou aqui esperando Jesus voltar. Estou aqui esperando Jesus voltar. Tá, mas o que você faz? Por que você levanta todo dia da sua cama? Por que você vai para o seu trabalho? Porque eu estou esperando Jesus voltar. Essa vida aqui, irmão, essa vida aqui é uma tragédia. Aqui é só enfado. Aqui é só tristeza. Aqui é só treva. Bom mesmo é o céu. Então o que você está fazendo? Eu estou esperando Jesus voltar. E ele não consegue perceber as dimensões do reino de Deus que fazem parte da nossa vida. Ele acha que ser crente é só esperar quietinho no lugar a hora de morrer para não ir para o inferno. Só que ser cristão é muito mais do que esperar a hora de morrer para não ir para o inferno. Ser cristão, irmãos, andando aqui nessa terra, é viver na dimensão de um novo reino. Ser cristão não é simplesmente, eu preciso andar o tempo todo, pequei aqui, perdi minha salvação. Não, deixa eu, agora não, porque esse Deus furioso está me olhando, porque se eu pecar aqui, esse Deus furioso vai me mandar para o inferno. Não, Deus tem câmeras que estão me filmando 24 horas, e Ele está de olho em mim, e aí o cara é neurado, o cara não consegue viver, sabe o quê? A dimensão do reino de Deus. O reino de Deus não é vigilância 24 horas por dia. O reino de Deus não são ameaças de condenação eterna. O reino de Deus não é uma vida mergulhada no nada.
O reino de Deus não é uma vida sem sentido. O reino de Deus não é viver simplesmente para adquirir bens materiais. O reino de Deus não é viver simplesmente para ver se arruma alguém para casar, para não ficar sozinho o resto da vida. O reino de Deus é muito mais que isso. O reino de Deus tem uma dimensão muito mais profunda que essas coisas. E o que Deus nos chamou para viver o reino dele. Nós somos cidadãos do reino dele. E nós precisamos viver a dimensão desse reino, pessoal. Nós não podemos passar uma vida toda frequentando, às vezes, a igreja, fazendo campanhas de oração, e toda a nossa religiosidade culminar numa vida sem sentido, numa espiritualidade sem gosto, sem sal, em que a gente canta e não sabe o que está cantando. Nós somos retirados do império das trevas e fomos transportados para o reino de um filho amado. E Paulo aos Romanos diz assim, pessoal, o reino de Deus, esse reino do qual agora vocês fazem parte, esse reino não é comida e nem bebida. Sabe por que ele fala isso? Porque os crentes lá de Roma, da igreja de Roma, estavam se pegando, estavam brigando entre si, achando que a vida no reino de Deus era o quê? Era decidir assim, pois bem, estamos agora no reino de Deus, fazemos parte do reino de Deus, aleluia, glória a Deus por isso. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja Deus por isso. Então temos que resolver alguma coisa sobre como é a vida no reino de Deus. Primeiro, nós temos que decidir que dia da semana vai ser o dia oficial do descanso. Porque tem dias da semana que são dias sagrados, são dias especiais. O sábado precisa ser observado. Outra coisa que deve estar na nossa pauta de discussão sobre a vida no reino de Deus é aquilo que nós vamos comer. O que nós podemos comer ou não? Podemos comer carne de porco? Podemos comer asinha de frango? Podemos comer pescoço de peru? Ou nós temos que ficar transitando entre a costela e a picanha? E aí, podemos usar calça jeans quando vamos ao culto? Ou quando nós vamos ao culto, nós temos que tirar a nossa saia? Podemos ir ao culto com camisa gola polo? Ou nós, homens, precisamos sempre colocar gravata e terno? Qual é o tamanho certo do cabelo da irmã? Brinco pode ou não pode? Qual é o tom certo de esmalte que pode ou não pode? Qual é o tempo máximo de namoro que um jovem casal cristão precisa ter? Sabe o que os crentes de Roma estavam fazendo? Transformando essa nova vida no reino de Deus numa simples discussão sobre superficialidades. Sobrou para você também, Bruno. Barba pode ou não pode? Pode tocar bateria na igreja ou não pode? E aí? Irmãos, e aí Paulo, olha para mim, Paulo diz para os crentes de Roma: pessoal, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Vocês precisam ter um entendimento mais profundo do que é o governo de Deus e do que é essa nova vida que vocês estão vivendo. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus tem uma dimensão diferente. Aliás, o reino de Deus tem dimensões diferentes. O reino de Deus é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. E aí, pessoal, se a gente quer viver uma vida no reino de Deus, nós temos que entender essa visão 3D. 3D do reino de Deus. As 3 dimensões que o reino de Deus coloca diante de nós para que nós vivamos essas dimensões. Não mais uma vida de superficialidades, mas uma vida que entende as dimensões de profundidade daquilo que Deus quer fazer em nós e por meio de nós. Volte lá para Romanos capítulo 14. Você leu Romanos, depois você leu Colossenses. Volte para Romanos capítulo 14. Em Romanos 14, o apóstolo Paulo traz para a gente essas 3 dimensões do reino de Deus. Eu gostaria de brevemente estar falando sobre o que é isso, alegria, justiça e paz no Espírito Santo. O que são essas coisas, Linderson? E como essas coisas estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Como entender bem essas dimensões do reino? A primeira coisa que Paulo fala aí do reino de Deus é que ele não é comida nem bebida, mas ele é justiça.
O reino de Deus é fundamentalmente, irmãos, um reino de justiça. Toda vez que nós promovemos a justiça, nós estamos promovendo o reino de Deus, seja onde for. Toda vez que você promove a justiça dentro da igreja, glória a Deus, você está promovendo o reino de Deus aqui dentro. Todas as vezes que você promove a justiça lá no seu trabalho, você está promovendo o reino de Deus no seu trabalho. Toda vez que você promove a justiça no âmbito social, você está trazendo também o reino de Deus ali naquele lugar. Justiça. E nós precisamos viver uma vida de justiça. Agora, o que é justiça, gente? O que é viver uma vida de justiça? O que é promover a justiça? Promover a justiça é se vingar. Promover a justiça é descontar. Promover a justiça é, de repente, a gente ver alguém que nos fez mal, arcando com as consequências daquele mal, e de repente a gente dizer assim, glória a Deus, Deus fez justiça. Irmãos, às vezes a gente mistura tudo. Às vezes a gente confunde a nossa sede de vingança com a justiça de Deus. E alguns de nós estamos contaminados, mergulhados na sede de vingança, achando que estamos querendo ver a justiça de Deus. A Bíblia diz, em Salmos 97:2, que justiça e juízo são a base do trono de Deus. Tudo aquilo que Deus faz, todas as ações de Deus, todo o mover de Deus é sustentado por justiça. Não uma justiça nossa, gente. Não uma justiça minha e sua, mas uma justiça dele. E a justiça de Deus é o que, Linderson? A justiça de Deus pode ser medida pelos códigos da nossa justiça. A justiça de Deus está presente lá no Código Civil, a justiça de Deus está presente no Código Penal, a justiça de Deus está presente no Código do Consumidor. Gente, a justiça de Deus é a vontade de Deus. Quando Mateus diz assim, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, sabe o que Mateus está querendo dizer? Bem-aventurados são aqueles que anseiam desesperadamente para ver Deus cumprindo a vontade dEle em todas as coisas. Esses caras que querem ver Deus cumprindo a vontade dEle em todas as coisas, eles serão fartos. Cara, deixa eu falar uma coisa para você, é o único lugar que a Bíblia promete fartura. Fartura. Bem-aventurados que têm fome e sede, aqueles que precisam ver Deus cumprindo a sua vontade. Sabe por quê? Porque Deus cumprirá a vontade dEle. E aqueles que tinham fome e sede de justiça, ou seja, aqueles que tinham fome e sede pela vontade de Deus, vão ver Deus cumprindo a vontade dEle. E se você faz parte do reino, você precisa viver nessa primeira dimensão do reino, que é a justiça. Quando você estiver diante de uma situação em que você se sentir injustiçado, quando você achar que alguém te prejudicou de alguma forma, peça a Deus que faça justiça. Mas não é pedindo ao Deus para fazer justiça como se Deus fosse um cangaceiro. Tem pessoas que pedem a justiça de Deus como se Deus fosse um cangaceiro. Senhor, faz justiça, papai. O cara está orando lá na casa dele. Ó Senhor, olha aqui. Ó Senhor, estou chateado com aquela irmã. Meu Deus, aquela irmã. Senhor, abençoa aquela irmã. Senhor, abençoa, prospera aquela irmã, Senhor, faz justiça, com uma sede de vingança, um desejo de ira, como se Deus fosse, me desculpe a expressão, como se Deus fosse nosso capanga. Tem gente que trata Deus igual trata o cachorro Rex. Pega ele, Rex, pega ele! Você está se sentindo injustiçado? Está vendo alguém ser injustiçado? Diga, Senhor, faça justiça. Senhor, cumpra a tua vontade naquilo. E aí sabe o que vai acontecer? Todas as vezes que alguém te ferir, que alguém te machucar,
ao invés de ter sede de vingança, ao invés de ter sede de fazer justiça com as próprias mãos, antes de amaldiçoar, antes de praguejar contra alguém, aí você vai colocar o óculos, Deus vai ampliar a sua visão do reino, e você vai dizer assim: Senhor, eu sei que a tua justiça é o teu querer, eu sei, Senhor, eu sei que Tiago 1,20 fala que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Senhor, eu não me sinto à vontade para me vingar daquela pessoa. Senhor, eu não me sinto à vontade para guardar amargura no meu coração contra aquela pessoa. Senhor, eu não me sinto à vontade para querer o mal para aquela pessoa. Eu me sinto à vontade, Senhor, para desejar justiça, a justiça do Senhor, porque justiça e juízo são a base do seu trono, e uma das dimensões do seu reino, Senhor, é justiça. Então, Deus, em nome de Jesus, opera a tua justiça, que a vontade do Senhor se cumpra nessa causa. E se a vontade do Senhor, Deus, for que eu me reconcilie com essa pessoa, amém, eu vou me reconciliar. Senhor, se a vontade do Senhor, para que a sua justiça seja feita, é que eu procure aquela pessoa e me humilhe diante daquela pessoa, Senhor, eu vou fazer isso, porque Deus, eu vivo agora uma nova dimensão, a dimensão do reino de Deus, a dimensão da justiça, porque o teu reino não é comida nem bebida, mas é justiça. A justiça. E a gente vai parar de tratar Deus como um capanga que a gente contrata. Ora, Deus é a fadinha com a vara de condão que realiza os nossos desejos. Ora, Ele é o nosso capanga. Nosso pastor presidente já falou várias vezes aqui, né, das músicas que tratam Deus como um capanga. Que vergonha. Crente esperando Deus derrotar o outro. Ah lá, está vendo? Deixou o som ligado. Deus é fiel, Adolfo. Deus é fiel. Lembra aquele vizinho insuportável, deixou o som ligado até tarde? Acordou hoje, o pneu do carro dele estava lá embaixo. Louvado seja Deus. E ontem já tinha baixado outro e estava sem step. Deus é justo. Deus é justo. Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor, Adolfo. Porque o reino de Deus não tem nada a ver com isso. Deus é muito mais glorificado quando um cristão se reconcilia com um inimigo seu, do que quando um cristão se distancia de um inimigo seu. O reino de Deus é justiça. A ira do homem não opera a justiça de Deus. A vingança pertence ao Senhor. E se a vingança pertence a Ele, Ele executa se Ele quiser ou se Ele não quiser. Depende dEle isso. Deus não chamou nenhum de nós para fazer justiça com as próprias mãos. E é difícil demais viver isso. Mas nós, que fomos retirados do império das trevas, e que fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus, precisamos viver nessa dimensão do reino. Dimensão da justiça. Mas Paulo continua. E ele vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e é paz. Paz. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e é paz. Irmãos, qual o conceito de paz que nós, cidadãos do reino, estamos carregando conosco? O que é paz? A gente acha às vezes que paz é apenas ausência de guerra. O que é paz? Paz é não ter inimigo. Paz é não ter ninguém falando mal de mim na internet. Paz é não ter nenhum credor. Todas essas coisas são apenas faces da paz. Paz, irmãos, na Bíblia é muito mais do que a ausência de guerra, mas paz é uma sensação de uma vida completa na presença de Deus. Paz é ausência de guerra? É ausência de guerra. Mas paz também é ausência de enfermidade. Paz também é ausência de necessidades, todas essas coisas. E eu quero me lembrar, eu quero citar um texto aqui com os irmãos, muito interessante sobre paz. Porque tem muita gente buscando paz num monte de coisa. Alguns de nós buscamos paz numa música tranquila. Outros de nós buscamos paz pegando o telefone e ligando para alguém, dizendo assim: fulano de tal,
ora por mim, isso é legal também. Mas isso fundamentalmente não traz paz. Alguns de nós buscamos paz nos livros de autoajuda. Alguns de nós buscamos paz acessando na internet o vídeo do nosso pregador favorito. Todas essas coisas, pessoal, são apenas ilusões que não nos trazem a paz de verdade. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 119. Abra sua Bíblia no Salmo 119, verso 165. Salmos 119, lá no finalzinho do Salmo 119, no verso 165. Olha que interessante. Diz o Salmo 165, Salmo 119, no verso 165. Grande paz, olha que lindo isso, grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Grande paz tem aqueles que amam a tua lei, para eles não há tropeço. E aí sabe o que acontece, irmãos? A gente anda por aí procurando paz num monte de coisa. Procurando paz no namorado, procurando paz nos amigos, procurando paz numa série de coisas. Linderson, minha vida está tão atribulada. Linderson, eu estou colhendo hoje as consequências de erros que eu cometi no passado. Eu estou sem paz. Linderson, minha vida está caótica, está desorganizada, e eu preciso de paz. E a gente procura paz em tantos lugares. E o Salmo 119, 165 fala assim que grande paz, muita paz, tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Cara, você quer viver uma vida em paz? Você quer viver uma vida plena, uma vida completa? Você quer viver uma vida estável? Você quer viver uma vida que pode sim encontrar momentos difíceis, mas ainda assim a sua paz não será roubada? Diz o texto: ame a lei do Senhor. E nós encontramos paz no reino de Deus, à medida que a gente fundamenta a nossa vida nessa lei, nessa palavra. Queridos, eu confesso para vocês que estou muito, muito preocupado. Eu trabalho em 2 escolas que formam pessoas que vão desenvolver funções de liderança na igreja. Aqui na ETBlu e lá no CTM Vida. E é impressionante, porque 99% das dúvidas que os meus alunos na ETBlu e no CTM Vida têm, eles não tiveram essas dúvidas lendo a Bíblia, eles tiveram essas dúvidas ouvindo pregadores. 99% desses alunos chega para mim e diz assim: ô Linderson, porque uma vez eu estava escutando um pregador falar, e ele falou desse jeito. Ô Linderson, eu estava ouvindo um pregador pregar, e esse pregador estava dizendo que o inferno é assim, assim, assado. Ô Linderson, eu estava ouvindo um pregador, e aí dá vontade de dizer assim: ô pessoal, vocês não estão lendo Bíblia? Vocês estão se alimentando de quê? De pregação? Vocês estão se alimentando de quê? O que está sustentando a vida? E aí sabe o que acontece, gente? Tem gente que só se alimenta de pregação. Tem gente que é só o que o pastor A, o que o pastor B, o que o pastor C fala. Só isso, só isso. Não conhece Bíblia, não ama a lei de Deus, não enche a mente e o coração da lei de Deus, da palavra de Deus. E aí vai fazendo sabe o quê? Entrando em enrascada. Tem gente que sai de uma enrascada e entra em outra enrascada. Não vive uma vida de paz. Por quê? Porque a Bíblia é só um acessório que compõe o look de ir para a igreja. A Bíblia é só uma espécie de bolsa, né? Para as mulheres usam a bolsa, compõe o look, né? Então compõe o visual. Então qual que é o look certo de ir para a igreja? Tem que ter uma Bíblia.
Tem outro verso interessante do Salmo 119, volta um pouquinho no Salmo 119, e essa vai direto para os jovens, olha aí, ó, Salmo 119, verso 9. Cara, isso aí é fera demais para a gente. Salmo 119, 9 diz o quê? Começa com uma pergunta, né? Achou aí na sua Bíblia, Salmo 119, 9, sim ou não? Ó, se você não procurar, eu vou pedir para você ler com esse óculos aí que você recebeu, hein? Você está perdido. Salmo 119, 9 diz o quê? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Cara, como é que o jovem faz na vida? Qual que é a receita para o jovem não viver uma vida sem paz? Já que paz é uma outra dimensão do reino de Deus. Ele tem que fazer uma coisa aí. Vê se na sua Bíblia está escrito na minha. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo o quê? Segundo a sua palavra. E aí fica algumas perguntas para a gente finalizar isso aqui. Quais são os critérios? Quais são as leis? Quais são os valores que estão determinando as nossas escolhas? Você está escolhendo o seu futuro com base em quê? Me permita fazer essa pergunta, jovem. Cara, você está escolhendo a sua profissão com base em quê? Oh, linda, sou eu, escolhi minha profissão com base naquilo que estava pagando mais. Pois é, vai se dar mal. Ah, linda, eu escolhi a minha profissão com base naquilo que me dá mais status na sociedade. Você escolheu esse namorado, essa namorada aí com base em quê? Toma cuidado. Porque se os critérios que você usou para escolher esse namorado ou essa namorada não forem critérios que estão de acordo com a palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai perder a sua paz. E aí tem muita gente vivendo uma vida sentimental atormentada, vivendo uma vida sentimental frustrada. Por quê? Porque não escolhe namorado e namorada com base em critérios claros da Bíblia Sagrada. Escolhe namorado ou namorada com base na estética, com base na aparência, com base no carro que encosta na porta da igreja. E a minha palavra não é uma palavra assim, oh, você está profetizando. Não estou profetizando, não. Eu estou falando a lógica. A lógica é, viveu uma vida fora de princípios da palavra, viveu uma vida sem paz. Sem paz. A Bíblia é a lâmpada para os nossos pés, é a luz que orienta o nosso caminho. Faça da Bíblia Sagrada a sua melhor amiga. Faça da Bíblia Sagrada o livro no qual você pensa. Leve a Bíblia Sagrada para o banheiro. Leva a Bíblia Sagrada para o banheiro. Tem uma Bíblia pequenininha do ladinho ali do seu travesseiro. Tem uma Bíblia pequenininha do lado do seu travesseiro. Tem uma Bíblia dentro do seu carro. Não leia a Bíblia dirigindo. Por gentileza, não leia a Bíblia dirigindo, mas tenha uma ali dentro do seu carro. Tem uma Bíblia digital no seu computador. Ame essa palavra. Abrace essa palavra. E ela vai trazer paz. Ela vai trazer paz. Por quê? Ela vai te livrar dos caminhos tortuosos, dos caminhos enganosos. O reino de Deus não é comida e nem é bebida, mas é justiça, é paz e é o quê? Alegria. Gente, como a gente tem dificuldade com a palavra alegria. A gente acha que ser alegre é ser bobo. Tem cara que não é alegre, tem cara que é bobo. Tem cara que atua, interpreta, vive uma vida sem sentido, não sabe nem o que está fazendo da vida. Se a água correr para cima ou para baixo, como diz ainda minha mãe, tanto faz. E aí o cara está sempre assim, eu quero contar uma piada nova para você, Bruno. A piada nova é essa. Você sabe o que quer dizer uma Kombi caindo morro abaixo com 5, sei lá, não vou falar o nome de ninguém, mas uma Kombi caindo morro abaixo com 5 argentinos lá dentro. É isso daqui, e tal, e você vai contando piada, é um bobo. Além da sua alegria, é a gente se agitar, é a gente pular, isso é alegria. Alegria é a gente gritar até ficar rouco, alegria é a gente correr, alegria é a gente dar cambalhota. Não, isso é euforia.
Isso é euforia, e euforia é bem diferente de alegria. Às vezes eu fico eufórico também, eu fico meio eufórico com algumas coisas, é normal. Agora, primeiro problema da minha vida, a minha euforia vai toda embora, eu fecho a cara, fico azedo. A alegria cristã é algo muito mais profundo. E Paulo diz que o reino de Deus, além de ser justiça, além de ser paz, o reino de Deus também é alegria. Queridos irmãos, como que a alegria surge na nossa vida? A alegria surge na nossa vida como resultado de uma vida pautada na justiça e de uma vida cheia de paz. Quando nós temos a convicção de que Deus estará fazendo a vontade dEle na nossa vida, isso enche o nosso coração de paz. E paz associado à justiça na nossa vida, acaba gerando, sabe o quê? Alegria. E aí sabe o que acontece? Quando você estiver com motivos para celebrar, quando você estiver com motivos para pular, você está se alegrando, você está alegre na presença do Senhor. Aí quando vem o problema, quando vem a tristeza, o desespero, a tribulação, etc, etc, a euforia vai embora. Mas você tem certeza de que Deus é justo e Ele estará fazendo a vontade dEle. Você tem certeza que Deus é justo, isso gera paz no seu coração. E essa paz, decorrente da justiça de Deus na sua vida, te permite ser alegre, mesmo em meio a um momento de dificuldade. Sabe por que tem muita gente que nos momentos de dificuldade vira as costas para Deus? Porque tem muita gente que não vive o reino de Deus, está longe da justiça, por não crer na justiça de Deus não tem paz, e porque não tem paz não consegue viver uma vida alegre. Neemias capítulo 8, verso 10. Neemias havia confrontado o povo com a leitura da lei, da palavra de Deus. O povo havia percebido o seu pecado. E Neemias, mesmo em meio à tristeza daquele povo, o que Neemias diz para eles? Diz assim: olha, não fiquem tristes. Não fiquem tristes. Saiam, comprem comidas, bebam bebidas, comam gorduras, se fartem, repartam com quem não tem. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria que Deus proporciona em você é aquilo que te dá a graça de resistir aos momentos difíceis. Portanto, alegria e euforia é muito difícil, muito diferente. Muito. E eu oro sinceramente, irmãos, para que Deus nos permita, dia após dia, instante após instante, percebermos que não estamos mais mergulhados no império de trevas, mas que fomos transportados para um novo reino, um reino de amor. E que esse reino de amor não se resume a superficialidades. Esse reino de Deus não se resume à estética. Esse reino de Deus não se resume a aparências. Esse reino de Deus é um reino tridimensional. É um reino que é formado por justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Para nós vermos um filme 3D, a gente usa um acessório. Eu comecei falando sobre isso. Para a gente ver um filme 3D, para a gente ter uma real dimensão de tudo aquilo que foi preparado, nós precisamos de um acessório que vem de fora. Nós precisamos de um acessório que a gente guarda no bolso. Agora, para que a gente perceba, gente, as dimensões do reino de Deus, para que a gente viva uma vida de justiça, de paz e de alegria, a gente não precisa de um acessório, a gente precisa de uma pessoa.
para entender o reino de Deus em suas dimensões, a gente não precisa de uma teoria teológica, a gente precisa de uma pessoa. Para entender o reino de Deus em suas dimensões, a gente não precisa de uma carteirinha de membro, a gente precisa de uma pessoa. Lembra-se do texto? Eu já falei centenas de vezes aqui talvez. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. O óculos 3D é algo que está fora, que é de fora. O Espírito Santo está dentro. É de dentro que parte a ação do reino de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E se você não nasceu de novo, se você ainda não tem esse Espírito morando dentro de você, você precisa convidá-lo a fazer essa morada. Você precisa chamá-lo para ser seu amigo. Filme 3D, eu consigo discernir com um acessório. As dimensões do reino de Deus, eu só consigo discernir com o Espírito Santo. Que não pode, diferentemente desse óculos, esse óculos eu posso dobrar, posso colocar aqui em cima, eu posso colocar no meu bolso, eu posso manipular. O Espírito Santo não pode ser manipulado. Ele é uma pessoa bendita, santa. Vamos ficar de pé para orar. Pega os seus óculos. Pega essa lembrancinha que foi feita para você. Foi feita com carinho. Dê uma olhada. Será que em relação a alguns desses pontos que foram colocados, em relação a alguns desses pontos que foram falados aqui, será que você não está precisando corrigir a visão? Será que você não está precisando que algo venha completar? Será que justiça é um negócio que você acha que justiça e vingança é a mesma coisa? Será que você não é um cara vingativo? Será que você não é uma mulher vingativa? Será que você não se vinga do seu esposo ou da sua esposa? Será que você não tem vontade de fazer justiça com as próprias mãos? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele é justiça. E justiça é a vontade de Deus. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ou seja, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de ver Deus fazendo a vontade dEle, porque Deus vai deixar esses caras fartos, Deus vai fazer a vontade dEle. Será que você não está vivendo uma vida sem paz? Será que alguns de nós não estamos como aqueles caras lá de Mateus 11, 28, que Jesus convida? Será que o convite de Mateus 11, 28 não é para alguns de nós aqui essa noite? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E aí você descobre que está cansado e sobrecarregado simplesmente porque você não levou essa palavra a sério. E aí essa palavra era o livro de debaixo do braço. Essa palavra é um negócio que você guardava ali mais ou menos no canto da casa, e aí fez escolhas erradas, porque fez escolhas pautadas em princípios que não estão aqui. Fez negócios que não estão de acordo com o que está aqui. Aceitou convites que não estão de acordo com aquilo que está aqui. Se enamorou, se apaixonou num contexto que não está de acordo com o contexto que está aqui. E aí agora não tem paz.
e aí não desfruta dessa dimensão linda do reino de Deus. Será que você consegue se perceber como alguém alegre? Será que a sua condição interior depende 100% da condição exterior? Será que o dia que você acorda de bom humor, o dia que você dorme bem, dormiu 10 horas numa noite, glória a Deus, dormiu 10 horas, pô, coisa boa, hein? Dormiu 10 horas, acordou bem, aquele sol bacana demais, lindo demais, e você diz bom dia, boa tarde e boa noite, e glória a Deus, eu vou para a igreja, louvado seja Deus, e entra aqui, e aquela coisa. E aí aconteceu que o ambiente externo foi diferente. O dia amanheceu nublado. Você teve uma péssima noite de sono. Você se atrasou. Você deixou o leite derramar. Descobriu que não tinha pó de café. E aí de repente essas coisinhas exteriores, essas coisinhas de fora conseguem roubar a sua alegria. Aí nós precisamos do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem e corrige a nossa visão. Diferentemente desse óculos que pode ser manipulado, que pode ser descartado, que pode ser comprado, que vem de fora para a gente, diferentemente disso, o Espírito Santo age de dentro para fora. E ele não pode ser manipulado, e ele não pode ser negociado, e você não pagou nada por ele, porque ele habita em você pela graça. E aí o Espírito Santo de repente age na sua vida de maneira que você diz assim: espera aí, eu não preciso me vingar, porque agora eu faço parte de um novo reino. Não, eu não preciso fazer justiça com as próprias mãos, porque agora eu faço parte de um novo reino. O reino que eu faço parte é o reino de justiça, e não a minha justiça, não a justiça dos homens, mas a justiça de Deus. Não, eu não preciso viver atribulado, eu não preciso viver errando, porque agora eu tenho um mapa seguro para a minha vida, porque agora eu faço parte de um novo reino. O Espírito Santo mudou o meu jeito de pensar. Não, eu não escolho mais os meus caminhos com base nisso ou naquilo, eu escolho os meus caminhos com base nesse mapa, nessa palavra. Não, as circunstâncias não conseguem mais modificar a minha alegria. Não, eu não sou levado pelos ventos, não, eu não sou levado pelo sol ou pela chuva. Dentro de mim tem uma alegria que não muda. Dentro de mim tem uma alegria que é a consequência de eu viver a justiça e a paz do reino de Deus na minha vida. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Alguém gostaria que nós orássemos? Alguém quer vir aqui à frente para nós orarmos? Se tiver alguém que quer vir aqui à frente, que perceba, que queira vir aqui à frente por qualquer motivo, você sabe qual que é o motivo, isso é com você. Vem aqui para nós orarmos. Nós vamos cantar mais uma canção, os meninos vão ministrar mais uma canção. Deixa Deus fazer o que Ele quiser fazer no seu coração e na sua mente. Os meninos vão nos conduzir no cântico. Você que está aqui na frente pode orar. Não se distraia. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração
pra dentro de mim. Nada encontrará. Faça essa oração, feche seus olhos. Faça essa oração. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Pai, nós te adoramos. Senhor, nós te bendizemos, eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, por esta noite. Eu te agradeço pela oportunidade de nós estarmos aqui congregados, Senhor, lendo a Tua Palavra, meditando sobre a Tua Palavra, essa palavra que é lâmpada para os nossos pés. Senhor, muito obrigado pela realidade, pelo fato real de nós termos sido extraídos, resgatados de um império de trevas e termos sido graciosamente, amorosamente, ó Deus, transportados para o reino do teu Filho amado, para o reino de um Filho de amor, e é o reino de Jesus, e é nesse reino que nós queremos viver. Senhor, muito obrigado, porque o teu reino não se constitui de superficialidades. Obrigado porque o teu reino, Senhor, não está no tamanho do nosso cabelo. Aleluia! O teu reino não está no tipo de roupa que a gente usa. O teu reino não está no tipo de música que a gente canta. O teu reino, Senhor, não está no tipo de comida que a gente come. O teu reino está dentro de nós, está agindo em nós. E o teu reino é constituído de justiça, de paz e de alegria. Justiça, paz e alegria. É isso que nós queremos viver, Senhor. É isso que nós, como jovens, como adultos, como irmãos da melhor idade, como crianças, é isso que nós queremos viver esses dias. O reino de Deus. Que venha o teu reino sobre nós. Que venha o teu reino sobre esse coração que quer fazer justiça com as próprias mãos, Senhor. Que venha o teu reino sobre esse coração vingativo. Que venha o teu reino sobre esse coração que não tem paz. Que venha o teu reino sobre este irmão, esta irmã que não está conseguindo viver uma vida de paz. Deus, que venha o teu reino sobre aqueles que não desfrutam da alegria do teu Espírito Santo. Que venha o teu reino, que venha o teu reino, Senhor. Jesus, nós entregamos a Ti tudo o que nós somos. Tudo o que nós somos, e nós queremos viver numa nova dimensão, Senhor. Aleluia, nós queremos viver numa nova dimensão. Leva a juventude aqui da igreja sede, Senhor, a uma nova dimensão. Leva, Senhor, as nossas famílias a uma nova dimensão. Leva a igreja em Blumenau a uma nova dimensão. Leva a igreja no Brasil a uma nova dimensão, Senhor. A dimensão do teu reino, que só possamos sonhar com o teu reino, que vejamos o teu reino ser estabelecido, Senhor. Que onde há injustiça, nós sejamos canais de justiça. Que onde há guerra, tribulação, nós sejamos canais de paz. Que onde há desespero, Senhor, nós sejamos canais de alegria. Leva-nos, Senhor, aos confins dessa cidade. Leva-nos aos confins da terra. Usa-nos, Senhor, dentro de casa, no nosso trabalho. Nós queremos ser agentes desse reino. Queremos pregar este reino. Queremos levar este reino, proclamar e anunciar este reino. Levanta-nos, Senhor, como uma geração, aleluia, como uma geração que vive o teu reino, Senhor. Uma geração que vive o teu reino, para a glória do teu nome, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Em nome do Filho do Reino amado. Aleluia. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aplauda o Senhor porque Ele é bom.
Aplauda o Senhor, porque Ele é bom. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual. Dá um abraço aí nesse santo do seu lado. Dá um abraço aí nesse santo do seu lado, se você tem liberdade. Coração igual. Com cidadãos dos santos. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aí você coloca os seus óculos dentro da Bíblia. Aí deixa guardadinho dentro da sua Bíblia. Pega uma caneta, escreve nele assim a data. Escreve assim: eu preciso andar na visão do reino de Deus. Eu preciso andar na visão do reino de Deus. Nós vamos orar encerrando. Não saia ainda, por gentileza. Queridos, nosso pastor Newton, nosso vice-presidente, pastor Ferreira, e também o Cleiton, obreiro aqui da igreja sede, eles não estão presentes aqui, eles estão num compromisso lá em... Como é que é? Onde está o pastor João Seno? Criciúma. Estão num compromisso lá em Criciúma. Amanhã eles estarão aqui. Amanhã o nosso pastor estará ministrando a palavra de Deus. O nosso querido irmão do topete mais bem desenhado de Blumenau pede para avisar que às 14h30 de amanhã, ensaio do coral da UMAD Blue. E eu quero pedir a você para marcar na sua agenda toda sexta-feira às 10 horas da noite a nossa reunião ali na igreja sede. E segundo sábado do mês, sempre nós estaremos aqui. Amém? Podemos orar concluindo? Feche os seus olhos. Senhor, é bom demais estar na tua presença. Oh, coisa boa, Senhor, é ser teu filho, estar na tua presença e desfrutar do teu reino. Obrigado pelos meus irmãos que vivem também o reino de Deus. Leve eles em paz, guardados até os seus lares. E aqueles que não vão para os seus lares, aqueles que vão se divertir, que vão fazer um lanche, enfim, abençoa também eles lá, Senhor, e depois leve eles guardados até os lares deles. Senhor, que este sábado termine na tua presença sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre, sempre. Que o amor de Deus, a graça bendita do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com você e seja com sua casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém.